No último vídeo a gente embarcou para o sul da Espanha, Andaluzia, conhecer a grande cidade de Granada. Visitamos os principais pontos turísticos do centro da cidade, mas a gente deixou por último a grande Alhambra, um dos pontos turísticos mais visitados da Espanha. Então já deixa o seu like, se inscreve e vamos nessa! No ponto principal de Granada e o monumento mais visitado da Espanha, com mais de 3 milhões de visitas ao ano, que é um complexo aqui atrás de monumentos, que você tem jardins, palácios, fortalezas, igrejas. Atrás dessas árvores, a gente está bem na entrada principal da Alhambra, ganha mais de 3 milhões de visitantes por ano, então assim, a gente está no ponto principal da Espanha de turismo. Vou mostrar tudo para vocês lá dentro. A Alhambra foi construída entre os séculos 8 e 9 e foi uma residência real dos governantes muçulmanos da época. Seu nome significa A Vermelha, devido à cor característica dos seus muros externos. A Alhambra é um complexo vasto e deslumbrante, sendo declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1984. É um destino super popular entre turistas e se aconselha a reserva antecipada dos ingressos, onde uma entrada custa 30 euros e a entrada com um guia custa 40 euros. O primeiro ponto a conhecer é o Palácio Nasrid, onde governavam os muçulmanos. Aqui a gente também tem um salão Mexuar. Estamos aqui dentro do Palácio Nasrid, onde o sultão morava, né? Vou mostrando para você várias visões, olha só que legal essa entrada aqui. Também a gente já passou por uma sala ali onde eles faziam as reuniões, né? Para fazer todas as decisões. Então essa aqui foi construída pelos muçulmanos e depois os reis católicos decidiram manter toda a estrutura, né? Olha só. Gente, eles têm muitos detalhes aqui atrás, né? Tem um banheirozinho onde usava o sultão. E olha essa sala que legal, ó. Lá no topo da sala tem uma parte que representa o paraíso, né, para o islâmico, né, onde está o Alá. E vamos lá. E a gente pode observar algumas das características principais da arquitetura árabe, como por exemplo essa caligrafia nas paredes com alguns versículos do Alcorão, poemas e frases religiosas, e os pátios internos que têm essa projeção de fontes e jardins exuberantes para fornecer iluminação, ventilação e um ambiente tranquilo e fresco. Agora entramos aqui no jardim, coisa maravilhosa. Olha só, toda essa arquitetura árabe antiga, olha. Todas essas escrituras aqui na parede, né? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui a gente bem no meio do pátio, olha, também tem essa fonte com os leões, que representava o símbolo da proteção da família, ó, ali. Então, o sultão ele tinha também uma parte que era para descansar, né? Que chama de siesta aqui na Espanha. Olha só. Aqui tem uma capacidade para 8.000 pessoas diariamente, né? Porque eles têm um foro limitado. Então, se você quer vir para a Alhambra, compra com antecedência o seu ingresso, porque comprar de última hora não vai dar certo, você não vai conseguir entrar. Compra ou você vem com um guia também, que é muito legal, como por exemplo eu estou usando aqui, que nos vai explicando tudo. E aqui dentro tem algumas pinturas também cristianas, né? Porque o sultão era amigo também dos reis cristãos uma época. Eles permitiram deixar também. Estamos aqui na entrada da Casa Real, que foi uma casa real cristã, que fica ao lado exatamente do Palácio Nasrid muçulmano. Eles ficam exatamente aqui ao lado. E a gente tá no balcão dos músicos, olha. E tem uma visão aqui do jardim. Olha, galera, ali do outro lado tá o mirador de São Nicolás. Olha a visão que a gente tem daqui do bairro do Albaicín, que era o bairro antigo, né? O bairro do Albaicín é mais antigo que a Alhambra.
Ele era o bairro principal da cidade até que a Alhambra foi fundada, né? Que a Alhambra virou uma cidade aqui dentro de Granada. E olha só, tá bem o mirador onde a gente foi ontem. Estamos agora dentro da Alcaçaba, que foi o primeiro lugar onde morou o sultão daqui, né? Olha só que antes que não havia ainda o palácio. Você tem essas partes aqui que era como umas casas dos antigos soldados, toda fortificada, ó. A Calçaba em árabe significa fortaleza, que foi projetada no século XIII. Aqui era uma fortaleza defensiva com muralhas imponentes e torres de vigia. Subimos agora na Torre da Vela, aqui em cima no Alcaçaba. Tem a visão 360 de Granada. Belíssima visão. Recomendo muito vocês virem uma visita guiada, porque você vai aprendendo muita coisa sobre esse lugar e te leva nos lugares principais. Esse lugar é tão grande que você demora quase o dia inteiro para conhecer tudo. E olha só que bonito. Hoje é um ponto turístico, mas imagina a visão privilegiada naquela época para você poder controlar seus inimigos. Aqui atrás de mim está o Palácio de Carlos V, que foi construído para ele, mas ele nunca morou aqui, então nunca foi usado como um palácio real. Vou mostrar para vocês. Construído no século XVI, esse é um palácio de planta quadrada com pátio central do estilo renascentista, o que reflete a transição entre as influências islâmicas mouriscas e o renascimento europeu. Hoje funciona um hotel, que é mais ou menos 500 euros a diária, que você pode dormir aqui dentro da Alhambra. Hoje foi construído como hotel, mas antigamente também era uma parte dos palácios, né? Aqui é como se fosse uma cidade, onde você tem principalmente onde moravam os artesãos e também moravam os trabalhadores aqui, ó. Olha esse mapa aqui mostrando a Alhambra, né? O complexo monumental. Você tem um Alcaçaba em cima, o Palácio Nazariz e a gente tá indo agora na Generalife embaixo, ó. Tem uma parte de umas rosas bem bonitas, mas desse outro lado tá um pouco destruído porque teve umas guerras, né? E aí eles também tiveram uma destruição nessa parte daqui. A caminho da Generalife, vou contar para vocês que a Alhambra foi afetada durante alguns conflitos ao longo da sua história. Como, por exemplo, a Guerra da Reconquista, durante a Idade Média, entre muçulmanos e católicos. Também a Guerra dos Comuneiros, no século XVI, que ocorreu aqui dentro com forças rebeldes e as tropas leais à coroa. E, por fim, a Guerra Civil Espanhola. Daqui eles também plantam, ó. Tem algumas hortas aí embaixo. Eles plantam bem aqui no meio, ó. Nesse espaço aberto a gente tem esse anfiteatro bem legal, ó. Tem apresentações com flamenco aqui também durante o ano. Então eles ainda usam alguns dos espaços. Tem alguns espaços abertos, né? Que você não precisa pagar para você entrar. E aqui tem uns jardins bem bonitos para você passear também. Agora vamos entrar no Generalife. Vamos lá, que é o Palácio de Verão. Antes de chegar no palácio, cruzamos com os jardins de Generalife, que são famosos pela sua elegância, tranquilidade e vistas panorâmicas da cidade de Granada. Dentro do palácio também temos jardins, fontes e pátios, ainda mantendo as características árabes muçulmanas da época, onde os monarcas nasridas e suas esposas vinham passar uma espécie de retiro de verão enquanto governavam a região durante a Idade Média. E hoje em dia se tornou um dos pontos imperdíveis da visita na Alhambra. E aqui diretamente de Alhambra eu vou encerrando esse vídeo para vocês. Se inscreve, deixa o like, venha até aqui a Granada, uma cidade muito bonita, muito charmosa. Olha a visão aqui de cima. E é isso, até a próxima. Valeu!